Edu, vamos começar aqui então esquentando as coisas, partindo aqui para o próximo tema que você traz para a gente, que é um general do Exército e o filho que são presos nessa operação da Polícia Federal contra a corrupção no Amazonas. A gente está falando do general Carlos Alberto Mansur, ele que também foi secretário de Segurança Pública do Amazonas, né? Foi exonerado também, depois de ser alvo dessa operação do Ministério Público e da Polícia Federal. Vamos lá, eu queria ler uns trechinhos da matéria, só para a gente poder debater essa questão. Primeiro, se puder colocar na tela isso, o comecinho, eu vou tentar puxar aqui para mim, para poder ler, que no meu computador fica muito pequenininho. Vamos lá. Policiais civis e militares, de confiança dos integrantes da cúpula da secretaria, usariam informações privilegiadas, coletadas em investigações, para apreender drogas e dinheiro de grupos criminosos e se apoderar de tudo para lucrar, em vez de combater a criminalidade de acordo com a investigação. Além do general, outros 5 integrantes da cúpula da Secretaria de Segurança do Amazonas foram alvo da operação. 2 capitães do Exército, que nem o Bolsonaro era capitão, um delegado da Polícia Civil, um coronel e Vitor Mansur, filho do general, que é o secretário de Segurança. Segue a matéria mais para frente um pouco. Vitor Mansur havia sido nomeado para chefiar o Núcleo Especial de Operações de Trânsito, órgão ligado à secretaria comandada pelo pai, o general. Policiais federais cumpriram nessa terça o mandado de prisão contra o filho do general. E termina a matéria falando o seguinte, descrevendo quem é o general. Paranaense de Paranaguá, Mansur é um general de 3 estrelas. Iniciou a carreira em 77, quando entrou na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas. Foi declarado aspirante a oficial de Arma 83 e 5º lugar no grupo de artilharia de campanha autopropulsado em Curitiba. Foi adido militar de defesa naval do Exército da Aeronáutica na China, Coreia do Sul e Vietnã, vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Vivian e William, se tem, por exemplo, um líder de sindicato que é pego com um esquema desse, o que a mídia vai falar? Se tem uma liderança do Partido dos Trabalhadores ou do PSOL pego num esquema desse, o que a mídia vai falar? Se tem uma liderança sem terra pega num esquema desse, o que a mídia vai falar? A gente está falando, preste atenção, de um general 3 estrelas que já ocupou um monte de cargo, que para começar está no esquema com um filho que ele indicou para um cargo super importante, que segundo as investigações fazia parte do esquema. Então o cara, você já está vendo aí porque os militares são seríssimos, não sei o que, o cara indicando o filho para poder tomar conta, é igual máfia faz, né? Que máfia que faz assim, a família, né? El Capo, o chefe lá da máfia, indica um filho para fazer um negócio, o outro para fazer o 01 para fazer uma coisa, o 02 para fazer outra, o 03 para fazer outra coisa de capitão, né? Não é isso que acontece? Segundo, gente, a gente tem que falar mais sobre isso, de como o aparato que a gente tem do uso que é criado para usar a força, ele é utilizado para ganho próprio. E quando eu digo próprio, é ganho das grandes corporações que usam a força para defender seus interesses, dos grandes fazendeiros que usam a força para defender seus interesses. Quem se lembra aqui que a gente falou há poucos dias atrás do voto do Zanin contra os irmãos indígenas Guarani Kaiowás, naquela ação que está ocorrendo, contra a polícia militar da região onde eles moram, né, por causa da forma como eles atuam lá, estariam atuando como se fosse uma milícia, né? E o voto do Zanin foi contra a turma. Aquilo ali é o uso da força estatal, paga por todos nós, pelos nossos impostos, para defender os interesses do fazendeiro,
para defender o interesse do latifundiário. Mas assim também é feito quando você vê grandes indústrias aqui em São Paulo, né, as escolas dos filhos dos ricos aqui em São Paulo, cheio de viaturas paradas na porta. E você vai nas periferias e não tem viatura. Não tem o policiamento ali para a galera mais pobre. Aí você vê nos cruzamentos das zonas nobres de São Paulo um monte de policiamento. Você vê na área mais pobre, não tem policiamento. Então o que a gente está vendo aqui é aquele que é na cara. É aquele que o cara pega e usa, né? E usa o aparato do Estado, um general, 3 estrelas, segundo a reportagem, para aqui, usar informações privilegiadas coletadas em investigações para apreender drogas e dinheiro de grupos criminosos e se apoderar de tudo para lucrar. Isso é a privatização, não tem outro nome. Isso é a privatização da força estatal. Só que isso acontece há muito tempo e ninguém fala disso. Por que ninguém fala disso? Porque quem tem que falar também se apropria da força estatal. Por que os donos dos jornais não falam mal do MST? Porque os donos dos jornais são todos latifundiários, quase todos donos de latifúndios improdutivos. Vários, talvez, com terras griladas. Entendeu? Então, é hora da gente colocar o dedo na ferida. É hora da gente chegar e falar, olha, ninguém aqui está falando que o Exército é uma instituição corrupta, não. Mas a gente vai apontar o dedo para esse general 3 estrelas que está fazendo isso. A gente vai apontar o dedo para o Pazuello, que cometeu um monte de barbaridades. Lembra? Subiu, ainda ministro, e general da Ativa, subiu no trio elétrico para fazer campanha. Aconteceu nada. Pazuello, que tem nas costas a responsabilidade de centenas de milhares de mortes. Pazuello, que falou que sabia que tinha esquema ali, esquema de corrupção, e nunca disse que esquema era esse. Como assim? Sabe qual é o esquema e não diz qual esquema é esse? Coronel Cid, que pegou e vendeu as joias com a ajuda do pai, General Cid. Essa notícia não tem que ficar, e sem nenhum desmérito, pelo contrário, mérito, porque trouxe a matéria, mas não tem que ficar perdida no jornal O Tempo, não sei o quê. Isso é matéria de capa. Só que não aparece na capa. Não aparece na capa. No Brasil, a força estatal é utilizada para lucrar. A força estatal é utilizada para defender patrimônio de rico. A força estatal, ela já foi privatizada. E quando a gente diz a força estatal, a gente está dizendo toda. A gente está dizendo as polícias, está dizendo as forças armadas. Ainda existem, claro, grandes servidores nessas forças. Grandes pessoas que lutam contra esse aparelhamento, esse uso das forças para atender simplesmente a essas pessoas que são cheias de poder. Existem muitos homens e mulheres nas forças policiais e nas forças armadas que lutam contra isso, no qual boa parte desse aparato se transformou. Mas nós, como mídia, temos que, toda vez que isso acontecer, expor e botar o dedo na ferida.